Soldados americanos oferecendo sanduíches contaminados a crianças famintas. Essa imagem percorre a história como um fio que liga episódios de violência, experimentos e decisões oficiais que poucas vezes chegam ao centro do debate público. O que você não sabe sobre os crimes de guerra dos Estados Unidos da América não é apenas um inventário de atos. É a história de como práticas, escolhas científicas e lacunas institucionais produziram tragédias repetidas, muitas vezes sem responsabilização plena. Hoje, vamos percorrer casos que mostram padrões, abusos documentados, evidências desclassificadas, punições limitadas e consequências que duram décadas. Comecemos onde muitos relatos menos conhecidos têm início. Veteranos que testemunharam ações no Vietnã e trouxeram à tona práticas chocantes. Há depoimentos de quem recorda táticas de intimidação e uso de substâncias e produtos no campo. Entre os relatos mais perturbadores estão relatos de alimentos oferecidos a civis e crianças, que, segundo alguns veteranos, estariam contaminados com agentes químicos como o trioxano, um termo presente em depoimentos orais. Testemunho de veteranos, audiências públicas da época. Esses relatos se somam ao escândalo maior do agente laranja, herbicidas que deixaram legado de defeitos congênitos, doenças crônicas e sofrimento em civis e militares, reconhecido em estudos e em processos contra o governo, e fabricantes relatórios científicos e audiências governamentais. Limitações metodológicas mencionadas nas pesquisas são memórias que por si só forçam uma pergunta. Quando práticas de guerra se aproximam de experimentação em populações civis, quem responde por isso? Comente abaixo. Você já havia ouvido falar desse episódio? No início das investigações sobre abusos militares na era contemporânea, Abu Ghraib se tornou um nó simbólico. Fotografias de prisioneiros humilhados em Bagdá causaram indignação global e investigação jornalística, reportagens e imagens publicadas. Investigação militar. Relatórios internos. O resultado judicial, porém, foi notório por sua seletividade. Vários soldados de baixa patente foram condenados por abusos de decisões judiciais militares, enquanto investigações sobre oficiais superiores resultaram em poucas punições diretas ou em rebaixamentos administrativos, circunstância que alimentou debates sobre responsabilidade de comando, relatórios oficiais e análises jornalísticas. A diferença entre a exposição pública das práticas e a amplitude da responsabilização mostra um padrão recorrente. Imagens e provas chocam o público, mas nem sempre se convertem em responsabilização hierárquica. Décadas depois, na mesma região, Fallujah se tornou sinônimo de feridas que não cicatrizam. Táticas como a chamada técnica shake and bake, uso intensivo de fogo e munições incendiárias em áreas urbanas, e o emprego de fósforo branco em combates deixaram trilhas de destruição. Jornalistas e pesquisadores documentaram testemunhos de civis e estudos que apontam aumento em taxas de câncer e malformações em nascimentos, embora os números variem conforme o método e o período estudado. Estudos epidemiológicos, relatórios jornalísticos, limitações metodológicas destacadas pelos próprios pesquisadores. Militarmente, muitas dessas táticas foram justificadas como necessárias para combate a insurgentes em áreas densamente povoadas. No campo médico e humanitário, as consequências permanecem como um problema de saúde pública para gerações inteiras. Além do uso de armas e táticas, há uma linha que liga guerra e ciência, em termos éticos, profundamente questionáveis. Após a Segunda Guerra, documentos e relatos históricos mostram negociações e controvérsias em torno de dados obtidos por programas de experimentação humana. A unidade japonesa conhecida como Unidade 731 realizou experiências brutais. Depois da guerra, parte dos registros gerou interesse por parte de potências estrangeiras, e há indicações de que dados e conhecimentos foram aproveitados em pesquisas subsequentes, documentos históricos e estudos acadêmicos. Debate historiográfico. Nos Estados Unidos, instalações como Fort Detrick tornaram-se centros de pesquisa em biomedicina e biodefesa. Alguns pesquisadores e críticos apontam continuidade e reutilização de conhecimentos obtidos em contextos eticamente duvidosos, levantando questões sobre a linha entre ciência defensiva e pesquisa, com origens moralmente problemáticas. Documentos desclassificados
e análises acadêmicas. Esse acúmulo coloca o debate em outro plano. Implicações científicas e morais podem atravessar décadas, se os alicerces éticos não forem reexaminados. Nem todos os episódios se limitam a armas ou laboratórios. Em diversas operações no Iraque, houve episódios de vingança coletiva e violência que extrapolaram regras de engajamento. Relatos de ataques em localidades como Rutibá, dita nome do incidente e da pessoa envolvida, requerem verificação. Sargento Frank Kiltrick, grafia confirmar, descrevem represálias após baixas de militares, com consequências trágicas para civis locais. Testemunhos, relatórios militares com investigações internas, necessidade de checar grafias e datas. Esses casos ilustram como dinâmicas de raiva, pressão operacional e cultura de unidade podem degenerar em ações que ferem o direito internacional humanitário e deixam comunidades inteiras traumatizadas. No campo da privatização da força, o episódio de Nisour Square, em Bagdá, em 2007, expôs outra face da impunidade. Funcionários de empresas de segurança privadas, entre os contratados pela empresa, então conhecida como Blackwater, menos abriram fogo em meio a um cenário caótico, matando civis. Investigações jornalísticas e processos levaram a condenações de alguns contratados em investigações jornalísticas, decisões judiciais. Mas anos depois, alguns nomes associados ao caso receberam comutações ou perdões presidenciais, o que reacendeu críticas sobre responsabilização e influência política. Decisões presidenciais. Reações de organismos internacionais como a ONU. Nomes citados em relatos iniciais da transcrição merecem verificação. Vexa Nicholas Slaten, gráfias a confirmar. O episódio demonstra o nó ético de delegar força letal a atores privados, sem mecanismos robustos de supervisão e responsabilização. O programa Fênix, no Vietnã, é outro exemplo de como políticas institucionalizadas podem produzir resultados de mortes e desaparecimentos que ultrapassam as linhas do combate legítimo. Documentos e relatos de participantes descrevem programas de neutralização com metas e listas de suspeitos, interrogatórios duros e ações que, segundo investigadores e historiadores, resultaram em milhares de civis mortos. Estatísticas e interpretações divergem. Há números oficiais e estimativas de analistas críticos. Testemunhos como o de algumas figuras ligadas ao programa ES. Carl Barton Osborne, grafia e papel a verificar, contribuíram para a compreensão do que se chamou de caça aos suspeitos que, em muitos casos, evitou processos judiciais regulares, documentos governamentais, investigações jornalísticas, debate historiográfico. Phoenix mostra como estruturas administrativas podem transformar execuções extrajudiciais em estratégia. Voltando ao início da era nuclear, Hiroshima e Nagasaki continuam sendo o capítulo mais definitivo sobre consequências civis em escala massiva. As bombas atômicas lançadas em agosto de 1945 provocaram destruição imediata, com dezenas de milhares de mortos e milhares de feridos que passaram a sofrer com efeitos da radiação, menos números que variam segundo estimativas, mas cuja dimensão é inegável. Documentos históricos, estudos demográficos, estimativas e limitações. Além da tragédia humana imediata, surgiram debates históricos fundamentais. Houve alternativas militares viáveis para evitar o uso das bombas. As decisões presidenciais, os pareceres militares e os relatórios desclassificados alimentam um longo debate entre historiadores sobre motivos estratégicos, pressões políticas e a intenção de encurtar a guerra, independentemente das justificativas. O resultado foi a única utilização deliberada de armas nucleares contra populações civis e um precedente que moldou a ética e a política da guerra nuclear desde então. Se olharmos transversalmente, um padrão acaba se destacando. Em muitos desses episódios há 3 elementos recorrentes: práticas ou decisões que violam normas, às vezes por design, às vezes por negligência. Evidências que emergem por meio de fotos, documentos desclassificados, investigações jornalísticas e testemunhos. E uma resposta institucional que raramente alcança a hierarquia superior na mesma medida em que pune quem está na linha de frente. Essa assimetria cria mecanismos invisíveis de impunidade, rebaixamentos administrativos, em vez de processos penais, para comandantes, acordos políticos em vez de responsabilizações efetivas,
e perdões que alteram o curso de decisões judiciais, relatórios militares, investigações jornalísticas, decisões políticas. Ao mesmo tempo, há outro fio que liga ciência e guerra menos acordos. Pesquisas e reuso de dados que levantam questões éticas sobre até que ponto o conhecimento produzido em situações de violência pode ser legitimamente aproveitado. Há também um custo humano e ambiental, que transcende estatísticas militares, populações deslocadas, gerações que enfrentam cânceres e malformações, terrenos contaminados e memórias que se tornam silenciadas ou contestadas. Estudos epidemiológicos e levantamentos locais frequentemente apontam tendências preocupantes, mas esbarram em limitações metodológicas e em dificuldades de acesso a dados, o que facilita que as consequências tardem a ser plenamente reconhecidas. Estudos científicos, limitações metodológicas. A memória coletiva, por sua vez, depende da circulação dessas investigações, da preservação de documentos e da coragem de testemunhas que decidem falar. O que tudo isso significa para hoje? Primeiro, que responsabilidade não é só um conceito jurídico. É um conjunto de práticas institucionais que pode ser desenhado para punir de fato ou para preservar privilégios. Segundo, que a ciência e a pesquisa em tempos de conflito exigem salvaguardas éticas mais firmes. Dados obtidos sob coerção ou em contextos de abuso têm origem moral problemática, e seu uso futuro deve ser tratado com transparência e responsabilidade. Documentos desclassificados. Debates acadêmicos. Terceiro, que a privatização da violência torna mais complexa a cadeia de responsabilização, exigindo marcos legais mais claros e aplicação consistente do direito internacional. Nada do que apresentamos aqui é simples ou unívoco. Há controvérsias, lacunas e disputas sobre números e responsabilidades. Em muitos pontos deixamos indicado o tipo de fonte que fundamenta cada afirmação: testemunho, relatório militar, investigação jornalística, estudo científico, decisão judicial, e assinalamos onde nomes, datas e grafias precisam de verificação adicional. Por exemplo, veterano citado como Bill Hayton, menos grafia a confirmar. Sargento Uterick, menos grafia a confirmar. Nomes associados a Blackwater como Nicholas e Slatton, menos grafias a confirmar. Participação de figura ligada ao programa Phoenix Cal Barton Osborne, grafia e papel a confirmar. Esses detalhes importam porque a precisão documental é parte da responsabilização. A lembrança desses episódios não é um exercício de vitimização automática, nem de demonização de um povo. É a exigência de que decisões de guerra sejam avaliadas com rigor, que vítimas tenham voz e que mecanismos de justiça funcionem independentemente do posto ocupado por quem ordenou ou omitiu. Se há uma lição que atravessa essas histórias, é esta: omissão, burocracia e escolhas políticas podem transformar erros e crimes em padrões aceitáveis. Se não houver pressão pública, investigação jornalística independente e sistemas judiciais que alcancem todas as instâncias de comando. Se você ficou incomodado, curioso ou quer aprofundar, a atitude básica é buscar fontes, documentos desclassificados, relatórios de investigação jornalística, estudos científicos revisados por pares e decisões judiciais disponíveis em registros públicos. Compartilhar com responsabilidade essas informações e pedir investigação, em vez de cair em simplificações, é parte do caminho para evitar repetições. Por fim, conhecer o que não nos foi contado é um dever cívico. Memória, crítica, checagem de fatos e apoio a instituições que acompanhem violações dos direitos humanos são ferramentas de prevenção. Se este vídeo trouxe à tona dúvidas ou pistas que você desconhecia, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e consulte as fontes indicadas na descrição para se informar mais profundamente.